Bom dia, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é aula de matemática, vamos utilizar o livro Buriti Mais. E hoje nós vamos trabalhar a página 112. São problemas com mais de uma operação. Então aqui, logo de início, a gente tem um exemplo, tá? Dos probleminhas que a gente vai trabalhar. Veja como Liliane resolveu o problema a seguir e complete. Para a estreia de um espetáculo circense, foram colocadas à venda 1.500 entradas. Pela manhã, foram vendidas 389 entradas e à tarde, 450. Quantas entradas ainda estão à venda? Então, olha como que a Liliane fez para resolver esse probleminha. Primeiro, identifiquei os dados e a pergunta do problema. Depois, analisei o que devia ser feito e resolvi o problema. Então, qual que era a pergunta do problema? Quantas entradas ainda estão à venda? E dados, o que tinha de informação no problema? Foram colocadas à venda 1.500 entradas. Pela manhã foram vendidas 389 entradas e à tarde 450. Olha como que ela fez. Primeiro, ela calculou quantas entradas foram vendidas ao todo. Então foram 389 de manhã e mais 450 à tarde. Aí, para resolver, ela fez uma adição. Juntou as entradas vendidas de manhã e à tarde. E aqui vai chegar na solução de quantas entradas ela vendeu. Faça a continha aqui e complete ali. Agora, vamos responder a pergunta do problema. Que não está perguntando quantas entradas vendeu, né? Está perguntando quantas entradas ainda estão à venda. Esse aqui que a gente achou é quantas venderam. De manhã e de tarde vendeu uma quantidade. O que ela fez agora? Depois, ela calculou quantas entradas ainda não foram vendidas, subtraindo o total de entradas vendidas das que foram colocadas à venda. Então, colocaram 1.500 entradas para vender. Foram vendidas a quantidade que a gente achou aqui, que a gente juntou as que foi vendida de manhã e à tarde. O que sobrou é as entradas que ainda não foram vendidas. Ainda estão à venda, quantas entradas? Muito simples, vocês estão acostumados já a fazer esse tipo de probleminha, né? Então vamos agora aqui para a próxima página, 113, probleminha 2. Há 5 dias, Tomás começou a ler um livro de histórias sobre o espaço. Nos últimos 5 dias, ele leu por dia 28 páginas de um livro. Para terminá-lo, ainda faltam 52 páginas. Quantas páginas tem esse livro? Então, a pergunta aqui, primeiro vocês respondam. Qual é a pergunta desse problema? Igual foi feito lá no exemplo. Quais são os dados do problema? O que informa aqui no problema? Vocês coloquem aqui. Explique como você pode resolver esse problema. Aqui é para explicar, escrever, tá? E fazer a continha e colocar aqui a resposta. O livro de Tomás tem tantas páginas. Pode contar com a ajuda aí dos familiares em casa para resolver isso aqui. 3. Resolva os problemas. Vânia faz bombons para vender em embalagens com 12 unidades sortidas. Em um fim de semana, ela fez 150 bombons de morango, 120 de coco e 140 de cereja. Olha a pergunta. Quantas embalagens ela conseguirá montar com esses bombons? Então, não está perguntando quantos bombons ela fez, está perguntando quantas embalagens. Cada embalagem tem 12.
Então, vamos pensar em fazer duas continhas. Lembre-se que lá no começo, a gente viu que a gente está estudando problemas com mais de uma operação. Com uma operação só não vai ser resolvido esse problema. Certo? Pensa bem, as duas continhas vocês têm que fazer. B. Bruno comprou 12 cadernos para seus filhos ao preço de R$11 cada um. Se ele pagou essa compra com 2 cédulas de R$100, quanto ele recebeu de troco? Então, aqui também duas continhas, tá? Pensa bem aqui, ó, 2 cédulas de 100. Quanto que ele deu para pagar os cadernos? Primeiro vamos ver quanto que ele pagou nos cadernos. Ele comprou só um caderno? Pagou só R$11? Não. Ele comprou 12 cadernos. Se atentem bem para isso. Certo? E aqui a última atividade. Considere as informações a seguir. Oferta: 12 vezes de 191. Então aqui tá uma máquina de lavar, né? De lavar roupa. E tá em oferta, tá vendendo por 12 vezes de 191. Olha as informações que tem. Um modelo de máquina de lavar roupas está sendo vendido por 12 parcelas de R$191. No pagamento à vista, há um desconto de R$100. Então, aqui vocês têm duas informações. O que vocês vão fazer aqui? Elabore um problema utilizando as informações indicadas acima. A pergunta desse problema deve permitir que sua resolução seja obtida por meio de duas operações, uma multiplicação e uma subtração. Então, vocês vão criar aqui um probleminha e pôr uma pergunta, que esse probleminha aqui você vai resolver aqui embaixo, mas para resolvê-lo tem que ter primeiro uma multiplicação e depois uma subtração. Então, pensem, tá? Dê as informações do problema, coloque a pergunta, tá? Resolva aí que tá facinho. E a última 5. Veja a seguir o enunciado de um problema com algumas informações incompletas e faça o que se pede. Então, vocês vão completar esse probleminha aqui que tá faltando algumas palavras aqui. Pode criar, colocar as palavrinhas que vocês acharem que vocês quiserem, tá? Só não pode pôr coisa totalmente fora, né? Valéria comprou o que ela pode ter comprado pelo valor de tantos reais. Então, vê alguma coisa que a Valéria pode ter comprado e vê o preço. Ela também comprou mais alguma coisa por tantos reais. Então, a Valéria comprou 2 coisas, cada coisa com o seu preço. Se ela dividiu no cartão o valor total da compra desses 2 itens em quantas parcelas iguais? Qual foi o valor de cada parcela? Certo? Então, aqui está pedindo, complete o enunciado desse problema com informações adequadas. Lógico, você vai ter que ver o preço das coisas certinho. Você vai falar, comprou um pão por R$1.000, né? Aí vai ficar fora, né? Dá uma pesquisadinha no preço das coisas para colocar a informação correta. E agora resolva o enunciado do problema que você completou. Então, depois que você montou o probleminha, você vai armar as 2 continhas, lembrando que são 2 continhas para resolvê-lo, e fazer o probleminha. E hoje é só isso que a gente vai ver. Leia tudo com atenção, peça ajuda aí, faça a continha onde for necessário, tá? Eu quero ver as contas. Lembra que a professora sempre brigava com vocês porque vocês não faziam as contas, fazia de cabeça. A professora quer ver a continha, ó. Agora resolva o problema que você criou, continha aqui, tá? Continha aqui no último, pra professora ver como que você resolveu, tá?
Aqui é para explicar como você resolveu ir fazer a continha também. Continha e continha. Certo? Termina de fazer a conta, vai lá, confere, soma de novo, subtrai de novo, vê se tá certinho. Pra hora que forem corrigir, tá tudo certinho. Bom? Boa aula para vocês e espero as fotos de vocês depois, mais tarde.